nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença é tudo que eu quero. Tua presença é tudo que eu preciso. Colamando rebanda laralabama sori candele mahasoro. Sheika lama sori andere canta labasura raralama mandara lababa sheika laba. Que la mandorosita calama sorandere calababa bahashe. Oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade, ser cheio de ti, incomparável. Tua presença, Senhor, é pra mim indescritível. Cada segundo diante de ti, e não há outro igual a ti. Nada se compara a ti. Tua bondade é real e não tem fim, e não há nada nesse mundo capaz de me impressionar. Tua beleza é maior que tudo, e não há nada nessa terra capaz de me atrair. Se estou atraído por ti, és tudo para mim. Meu mundo é você, meu tudo é você, Jesus. És tudo para mim. Recalamandaraço, Eribicandarabahache, Candarabahase, Yeralamanayera Lamasorere, Derevada Rasote que la mandorosi Candalabaia, Candarama Soridi Candorosi Calabarosa, Yera la Bandarawela Masore, Bandawela Mana, Yera la 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 la
És tudo para mim. Meu mundo é você, meu tudo é você, Jesus. És tudo para mim. Meu mundo é você, meu tudo é você. És tudo que eu preciso. Jesus, eu quero estar mais perto de ti, e o som da sua voz quero ouvir e descansar em ti, Jesus. És tudo que eu preciso pra viver. És meu melhor amigo e sem você não há porquê eu existir. A tua presença é o meu prazer. Só o teu amor satisfaz o meu querer. Toque la masuri de candalabaha, era la mandarababa shandarabaha, que turiasuri candala. Oh, hallelujah. Era la mayela masori de candore badi. Era masori mandarawela yela ya 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 ya. Oh. Tua presença é tudo que eu preciso. Prata e ouro não se comparam a ti. Ar que eu respiro é você. Ar que eu respiro. És o ar que eu respiro. Não há o que eu queira mais que você. És o ar que eu respiro. Não há quem eu ame mais que você. És o amor da minha vida. A tua presença é o meu prazer. Só o teu amor satisfaz o meu querer. A tua presença é o meu ar que eu respiro é você. Não há outro, não há outro igual a ti. És tudo que eu preciso. A tua presença é o meu prazer.
Só o teu amor satisfaz o meu querer. A tua presença é o meu prazer. Só o teu amor satisfaz o meu querer. A tua presença é o meu prazer. És tudo que eu preciso pra viver. Só quero você, só penso em você. És tudo que eu preciso pra viver. E o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Vem me incendiar com teu amor, vem me incendiar com teu fogo de amor, tuas chamas de amor, com o fogo dos teus olhos, incendeia-me, Senhor.
me incendiar com o fogo do teu amor. Vem, Senhor, e me leva pra onde eu irei. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória aqui. Eu vaguei o mundo lá fora,
Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho você, eu tenho tudo que eu preciso. Eu só quero ficar com você aqui. Eu só quero estar aos teus pés. Eu só preciso te ouvir. Eu só quero estar aos teus pés. Eu só quero estar aos teus pés. Eu só preciso te ouvir. Eu só quero estar aos teus pés. Eu só quero ficar com você. Eu só quero ficar com você, Jesus. Eu só quero ficar com você. Só tua graça me basta. Só tua graça me basta. Tu és o meu prazer. Eu amo você. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença hoje. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só tua graça, Senhor. Só tua graça me basta. Eu não preciso de riquezas pra te adorar. Tu és tudo que eu preciso. Encontrei um tesouro escondido no campo, uma joia de alto valor. Eu encontrei você,
meu Senhor. És tudo que eu preciso. És meu melhor amigo. Prata e ouro não se comparam a ti. Bens e riquezas não se comparam a ti. Os prazeres do mundo não podem me atrair mais do que os teus olhos em chamas. Não podem me atrair mais do que os teus olhos de fogo. Ei! Não podem me atrair mais do que os seus olhos em chamas. Te amo mais que tudo, te quero mais que o mundo, te desejo mais que tudo, Jesus. Ora bacandara babasso canta labarache calabarandoro. Ora mando ricanta labarando rocoloborando ricanda labarassoranda recalabache calabara. Te adoro, Jesus, te adoro, Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês. Hoje é um discipulado, tá, gente? Então vocês fiquem livres para comentar, para fazer perguntas. Se alguma pergunta me chamar a atenção, eu vou estar respondendo. Não garanto responder todas, porque senão não consigo ensinar. Mas eu vou me esforçar para responder algumas perguntas hoje. Mas antes dos irmãos se empolgarem e começarem a teclar, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos falar do porquê é tão difícil orar em línguas. Por que é tão difícil orar em línguas? Glória a Jesus. Falar em línguas é fácil, mas permanecer na prática da oração em línguas é um desafio muito grande, muito grande. Você permanecer na prática da oração em línguas e ainda começar a incentivar outras pessoas a fazerem isso, é mais difícil ainda. Eu falo isso porque só eu sei, queridos, as guerras que eu enfrento e já enfrentei ao longo desses 17 anos que eu pratico e ensino vida no Espírito e principalmente a prática da oração em línguas. Obviamente, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Até mesmo quem não serve a Deus passa por dificuldades. Mas quem ora em línguas sabe muito bem diferenciar
as adversidades normais da vida, dos ataques do diabo. Você que já ora em línguas sabe o que é você estar meio negligente com a oração em línguas, e aí de repente, por algum motivo, um toque do Senhor, ou uma mensagem que você ouviu, ou um testemunho, você decide, eu vou orar mais em línguas. E aí você pega um relógio como esse aqui de cronômetro, você fala, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu vou começar a orar em línguas 2, 3, 4, 5 horas por dia. Você fala isso num dia. No outro dia, parece que todos os demônios do seu bairro resolveram dar folga para os outros crentes e vieram todos acampar ao redor da sua casa. De repente, parece que sua vida, mesmo que não estava fácil, mas parece que virou de pernas para o ar. Quem já passou por isso? A vida não estava boa, mas aparentemente estava normal as coisas. E aí você colocou na sua cabeça que ia orar um pouco mais em línguas. E aí o que acontece? Acontece o que acontece comigo e o que acontece com você. Por que isso, irmãos? Por que há uma resistência tão grande? E você pode ver essa resistência de muitas formas. Por exemplo, há uma resistência por parte das pessoas. De um lado, nós vemos o diabo investindo pesado contra a oração em línguas no que diz respeito à teologia. Quantos vídeos você já viu aí no YouTube falando contra o falar em línguas, dizendo que línguas eram apenas idiomas para poder pregar o evangelho, e tantos argumentos fortes que alguém que não conhece profundamente a história da igreja, os textos bíblicos, cai. Alguém pega Atos dos Apóstolos e fala para você, olha aqui, ó, eles estão falando em línguas e as pessoas estão entendendo. Pessoas de outras nações. Está aqui, ó, o dom de línguas é para pregar o evangelho. E quem me conhece sabe que eu já cansei de explicar que esse texto, claramente, no próprio texto, eu não vou fazer isso hoje, porque eu tenho já vídeos, depois você procura um vídeo meu, coloca Danilo Campos, Atos 2, onde eu faço uma análise, para quem gosta, né, de termos teológicos, eu faço uma exegese, uma exegese do texto de Atos 2, e eu provo ali que os apóstolos não estavam falando idiomas, as pessoas estavam ouvindo idiomas. Cada um ouvia no seu próprio idioma, mas não era idioma que os apóstolos estavam falando, eles estavam falando em línguas estranhas. E quem ouvia no seu próprio idioma. Isso está lá no texto. Mas quem aprendeu diferente, dificilmente vai querer enxergar isso. Porém, mesmo que os apóstolos estivessem falando idiomas lá, não muda o fato de que em 1 Coríntios 14, claramente, o falar em línguas é apresentado como uma oração. Uma linguagem de oração. Na verdade, ele é apresentado de 3 formas. O dom de línguas, ele tem no mínimo, existem outros, mas biblicamente eu só posso provar 3. Biblicamente, eu só posso provar 3. Mas quem pratica a oração em línguas sabe que esse dom ele é muito abrangente. Então, por exemplo, existem línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. É quando você não está só orando em línguas, parece que vem um peso de intercessão sobre você e você entra num nível profundo de intercessão através das línguas. Mas eu não tenho como mostrar isso
biblicamente. Porém, eu tenho como mostrar 3 aspectos do falar em línguas. Língua como sinal para os incrédulos, é o que você vê em Atos 2, nós temos testemunhos disso hoje em dia. Pastor Hernani Santos é alguém que está sempre trazendo testemunhos, ele que prega em vários países, conta quantas vezes, nenhuma, nem duas, nem três, quantas vezes ele falou em línguas e alguém veio no final do culto que não falava a língua dele, mas enquanto ele falava em línguas, aquela pessoa entendeu no seu próprio idioma e ele pregou para aquela pessoa no idioma da pessoa sem ele mesmo saber. Ele conta a história de uma menina que veio à frente, começou a falar em línguas e ele achou que alguém fosse interpretar, mas a menina só orou em línguas e ninguém interpretou. Porém, no final do culto veio, se eu não me engano, um alemão que estava com sua esposa, querendo entregar a vida para Jesus. E o Hernani pergunta, mas ele fala a minha língua? Ela disse, não. Mas ele entendeu o que eu preguei? Não. Aí ela explica que quando a menina estava falando em línguas, aquele alemão entendeu. E a menina falou em línguas o que o pastor Hernani estava pregando em português. O Luiz falou que nunca viu um irmão levar a interpretação. Procura aqui no meu canal, bota Danilo Campos, interpretação de línguas, você vai ver várias. Muitas mesmo. É algo bem corriqueiro, interpretação de línguas. Se você participar das nossas salas de oração, aqui na live, ou lá no Google Meet, as interpretações de línguas, quem ora em línguas, em algum momento vai interpretar línguas, mesmo que não receba o dom de interpretação, para estar sempre interpretando, mas quem tem a prática de orar em línguas constantemente, em algum momento, vai interpretar as línguas. Nas igrejas, realmente, há uma escassez de interpretação. E aqueles que dizem estar interpretando estão atuando, né? Você vê muita gente dando falsas interpretações. E aí o que eu estava falando? Por um lado, nós temos pessoas que não creem no dom de línguas, atacando o dom de línguas. E do outro lado, nós temos pessoas que creem no dom de línguas, mas são usadas pelo diabo para descredibilizar o dom de línguas. Agora nós estamos no momento de uma febre. Uma febre. Aonde você vai, é of the king, the power, the member, the best. Aonde você vai? Não quero rir, não vou rir, mas são coisas, irmãos, que descredibilizam. E aí parece que todo mundo que crê em língua estranha crê nisso aí. Parece que todo mundo que defende o dom de línguas defende aquilo ali. E não, nós sabemos que a maioria dos pentecostais que conhecem a palavra de Deus, que amam o estudo da palavra, e não somente o oba-oba, vão discordar daquilo ali. Então, não adianta os tradicionais quererem usar essas coisas como instrumento para atacar o movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal clássico não aceita isso, não concorda com isso. Nenhum teólogo pentecostal concorda com esses abusos. Infelizmente, nós somos humanos, né, irmão? Somos humanos, dá vontade de rir, a gente ri. Aqui, onde eu moro, esses dias eu fui numa feira e estava tocando um funk. Era um funk com a letra of the king. Oh, meu pai, perdão. Então, veja. De um lado, nós temos Satanás agindo teologicamente, enganando denominações inteiras, para que não creiam no falar em línguas. Imagina, irmãos, que uma grande parte
graças a Deus, é a minoria. E existe um motivo para serem minoria. Qual é o motivo dos reformados serem minoria, dos tradicionais serem minoria e dos pentecostais serem maioria? É porque o falar em línguas tem tudo a ver com o avanço do reino de Deus. Toda igreja que ora em línguas vai crescer. Toda pessoa que ora em línguas vai crescer espiritualmente. Toda congregação que as pessoas falam em línguas, essa congregação vai crescer. Porque haviam... É só você olhar para a Bíblia. Você tinha 120 pessoas. Foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, rapidamente se transformaram em 3.000 pessoas. Daqui a pouco mais 5.000 pessoas. Jamais o evangelho se espalhou tanto na história moderna como em seguida o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa trouxe o maior avanço missionário da história moderna da igreja. Colhemos os frutos desse avivamento até hoje. Então, como falar mal de algo? Esses dias teve um pastor que falou mal do avivamento da Rua Azusa. Falou que era tudo emocionalismo. Poxa, mas se esse emocionalismo trouxe um impacto missionário extraordinário no mundo, eu quero esse emocionalismo, então, pelo amor de Deus. Eu prefiro esse emocionalismo do que a frieza de alguns lugares. E o interessante é o seguinte: não apenas essas denominações não crescem, crescem muito pouco com missões. Você sabe como que as denominações calvinistas, reformadas, sabe como que elas crescem aqui no Brasil? Sabe por que elas crescem? Não é com conversões. Não é com número expressivo de conversões, de pessoas convertidas. Eles crescem por causa de pessoas que saem decepcionadas de igrejas pentecostais e vão para lá. Porque acham que lá eles são sérios. Vocês estão entendendo? A maioria dos reformados hoje, que atacam o movimento pentecostal, aceitaram Jesus, tiveram uma experiência com Deus dentro de igrejas pentecostais. Paulo Júnior se converteu numa igreja pentecostal. Iago Martins, do canal 12 Dedos de Teologia, se converteu numa igreja pentecostal. A maioria desses caras foram alcançados para o evangelho por alguém que falava em línguas, por uma igreja que cria nos dons do Espírito. Eu não entendo como que eles não param para pensar nisso. Porque se o avivamento está na igreja tradicional, por que eles não se converteram lá? Por que eles se convertem aqui e vão para lá? Eles vão para lá porque, infelizmente, no meio pentecostal, há uma falta de ensino da palavra. Nós temos que reconhecer isso. Há uma falta de ensino. Por que o meu canal atrai tantas pessoas? Por que tantos irmãos gostam do meu canal, gostam de estar nos grupos? Porque aqui nós temos um foco no ensino. Nós entramos na palavra de Deus. E somos um canal pentecostal. E tudo que o povo de Deus quer, irmãos, são essas duas coisas. É o conhecimento da palavra e é o fogo do Espírito Santo. Se você tiver o conhecimento bíblico e o fogo do Espírito, irmão, oh meu Deus, aleluia, aleluia. Então nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Mas por que existe esse combate tão forte contra a oração em línguas? Porque o diabo ele já viu demais. Eu não sei em qual momento o diabo ele percebeu que o poder estava no falar em línguas.
Atos 2 aconteceu, os crentes falaram em línguas, e aí a igreja em Jerusalém cresceu. Depois nós temos um segundo Pentecoste que acontece com os gentios em Atos capítulo 10. Toda a casa de Cornélio começa a falar em línguas. E aí nós temos um terceiro avivamento através do apóstolo Paulo em Éfeso. E a primeira coisa que Paulo faz quando chega em Éfeso é orar por 12 discípulos, onde eles falam em línguas. Irmãos, exceto alguns avivamentos, como por exemplo, País de Gales, avivamento de John Wesley, alguns avivamentos não tiveram a manifestação das línguas devido ao tipo de teologia que aquelas pessoas daquela época acreditavam. Mas o padrão bíblico, quando nós olhamos para o avivamento da Rua Azusa, para os outros avivamentos, qual o avivamento que mais se parece com o avivamento bíblico de Atos? Qual deles? O avivamento da Rua Azusa. Porque é o avivamento que trouxe as línguas. Então você vê, Atos 2, falaram em línguas, avivamento. Atos 10, falaram em línguas, avivamento entre os gentios. Atos 12, primeira coisa que Paulo faz quando chega em Éfeso é orar por 12 pessoas, eles começam a falar em línguas, e ali começa também um avivamento em Éfeso. E na Rua Azusa, Deus batiza então várias pessoas com o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, e começa ali também um grande avivamento. Então, línguas e poder caminham juntos. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que foi que eles receberam? O que é que foram vistas sobre a cabeça de cada um deles? O que foi visto sobre a cabeça de cada um deles? Línguas como que de fogo. Ou será que era idioma de fogo, né? Deve ser idioma de fogo. Então, Jesus disse, vão receber poder, e eles receberam língua. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, orando em todo o tempo no Espírito. Quanto mais eu falo em línguas, mais eu ativo o poder de Deus na minha vida. Toda vez que eu quiser receber poder, começa a orar em línguas. Toda vez que você quiser mais poder na sua vida, ora mais em línguas. Eu desafio qualquer pastor que estiver me assistindo. Você é pastor da igreja, você é líder de uma igreja local. Começa a reunir os membros da sua igreja para orar em línguas. Alguns dias na semana. Reúne os irmãos da igreja 2 horas orando em línguas. E me fala, eu dou 2 semanas não, no próximo domingo. No próximo domingo me fala como é que foi o culto. Reúne os irmãos segunda, quarta e sexta. E domingo, antes do culto. E coloca esses 4 dias, 2 horas, a igreja junto orando em línguas. E me fala como é que foi o culto no domingo. Me diz se não teve mais poder no culto. Óbvio que sim. Toda a igreja que orar mais em língua vai ter... Os cultos serão mais avivados, haverão mais conversões, haverão mais manifestações dos dons espirituais, mais pessoas serão ativadas nos outros dons, os outros dons vão começar a aparecer no meio da igreja. Então, o falar em línguas, ele é essa ferramenta, ele é essa chave do poder de Deus. E eu imagino o diabo vendo a história da igreja acontecer. Eu imagino o diabo analisando. Todo mundo falando em línguas. Todo mundo falando em línguas. Esse tal de Paulo aí que fala em línguas mais do que todos. E agora ele também está trabalhando mais do que todos, ganhando almas mais do que todos, tendo mais revelação da palavra de Deus do que todo mundo. Em algum momento o diabo percebeu que havia uma diferença
entre aqueles que oravam mais em línguas e aqueles que não oravam em línguas. E em algum momento o diabo pensou e talvez conversou ali com seus demônios. Precisamos tirar esse dom da igreja. Precisamos parar essa prática. Em algum momento na história da igreja, a igreja parou de orar em línguas. Tem um canal de eu até citei o nome dele aqui, que é o Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Ele diz que ele não é cessacionista. Ele diz que ele é... Meu Deus, qual é o termo que ele usou? Ele crê que os dons, eles se desvaneceram. Ele não crê que os dons cessaram na época dos apóstolos, mas ele defende uma ideia, e ele diz que a Bíblia mostra isso, que os dons foram desvanecendo, diminuindo no decorrer da história da igreja, e que eles ainda existem, ainda estão presentes, mas são raros, é escasso, houve um desvanecimento desses dons. Só que ele ensina isso como se isso fosse de Deus, como se fosse plano de Deus isso acontecer, como se tá certo. Como se isso fosse algo que estava planejado por Deus, que era necessário que os dons tivessem maior força lá no início da história da igreja e fossem perdendo a força. Bom, eu tenho que concordar com ele que isso realmente aconteceu. Os dons realmente desvaneceram. Os dons realmente quase sumiram da igreja ao longo da história da igreja. Mas por quê? Pare para pensar comigo. Não foi só os dons que diminuíram no decorrer da história da igreja. Algumas doutrinas da palavra também foram sufocadas. A Bíblia também foi esquecida ao longo da história da igreja. As doutrinas básicas do Evangelho também foram abandonadas ao longo da história da igreja. E o que foi que os reformadores fizeram? Eles não tentaram resgatar essas doutrinas? Ou será que eles pensaram assim, eu acho que essas doutrinas cessaram. Talvez essas doutrinas foram só para a época dos apóstolos. Não! Essas doutrinas foram abandonadas, devemos resgatá-las. E por que no tocante aos dons espirituais não pensamos da mesma forma? Por que não dizemos, os dons foram abandonados. A igreja parou de buscar com zelo os dons espirituais como a palavra ordena. A igreja esfriou, a igreja negligenciou os dons. Então vamos resgatar os dons. Mas ao invés de resgatar os dons, o que eles querem? Querem se conformar. Querem criar doutrinas. Doutrinas para que pareça ser normal que a igreja de Cristo, que o corpo de Cristo esteja na terra sem poder. Que aqueles que são habitados pelo poder de Deus andem sem poder. Então, os dons eles foram diminuindo na história da igreja? Claro que sim, mas por quê? Porque Deus assim o determinou? Não. Porque não era responsabilidade de Deus. A Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. A Bíblia diz que o que busca, encontra. Se os dons cessaram, foi porque a igreja parou de buscar. A Bíblia diz para Timóteo, Paulo diz para Timóteo, reacender, reavivar o dom que ele tinha. Então, se os dons esfriaram,
Se o Espírito se apagou, é porque alguém deixou. Alguém não fez a manutenção desses dons. A culpa é da própria igreja. E o que Deus tem tentado fazer e tem feito? Deus tem restaurado os dons espirituais na igreja. Então, com o avivamento da Rua Azusa, o Pentecostes foi restaurado, as línguas foram restauradas. E de lá para cá, Deus ele tem levantado homens, mulheres, ministérios para trazerem cada vez mais luz acerca dos dons espirituais. Agora, pensem junto comigo. Pensem comigo. Se Satanás foi capaz de fazer a igreja abandonar os dons, de fazer a igreja parar de orar em línguas, se Satanás conseguiu convencer denominações inteiras, líderes, teólogos, homens estudiosos, a não crer no dom de línguas, você acha mesmo que você vai começar a orar em línguas e vai ser fácil? Você acha mesmo que você vai decidir entrar nessa jornada de oração em línguas para descobrir o seu chamado, para vencer a sua carne, para andar no poder de Deus, e você acha que vai ser fácil? Você acha que não vai encontrar nenhuma resistência? Você acha que Satanás não está por trás da teologia fria e cética? Você acha que o diabo também não está por trás dos exageros que vêm para trazer descrédito para os dons? Se ele está assim tão empenhado em manter esse dom no descrédito, você acha mesmo que você vai orar em línguas todo dia? 1, 2, 3, 4, 5 horas por dia e não vai ser confrontado, resistido, perseguido? Você acha que é fácil? Irmãos, eu já perdi a conta. Eu olho para trás, esses 17 anos. Meu Deus, os primeiros 4 anos, onde eu estive num ministério, onde eu fui perseguido num nível que vocês não fazem ideia. Eu não podia mencionar a oração em línguas. Se as pessoas vissem a minha boca mexendo, ó, eu estava lá trabalhando, capinando o quintal. Se me vissem mexendo a boca, já era motivo para eu ser perseguido. Tem pessoas aqui, pessoas que entraram em uma das nossas lives, foram batizadas com o Espírito Santo, até tiveram experiências poderosas. Alguns não, alguns falaram em línguas pela fé, e aos poucos foram tendo suas experiências, mas outros não. Outros foram impactados pelo poder de Deus nas nossas lives, mesmo assim, chegaram em suas igrejas, chegaram em suas denominações e rapidamente o diabo levantou pessoas para roubar a bênção deles. Muitas pessoas já saíram do nosso grupo desacreditando das línguas que receberam, porque foram convencidos por irmãos em suas denominações, irmãos pentecostais. Mas é muita gente. Eu mesmo, quando comecei a falar em línguas, tentaram dizer que não era assim, que estava errado, que eu não podia receber pela fé, que eu tinha que esperar. E está aqui eu falando em língua até hoje, 17 anos orando em línguas. Vendo pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Fui agora na última igreja, domingo retrasado,
Praticamente todas as pessoas que vieram à frente, todas batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. Imagina se lá atrás eu tivesse dado ouvidos a essas pessoas. Olha quantas pessoas batizadas com o Espírito Santo em lives. Um vídeo que eu gravei há 3 anos atrás, até hoje, se eu entrar lá, alguém foi batizado com o Espírito Santo hoje. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se eu entrar lá no vídeo e olhar os comentários, hoje alguém foi batizado com o Espírito Santo assistindo esse vídeo. Provando que não sou eu, é Deus. Porque o vídeo está lá. Eu gravei o vídeo há 3 anos atrás. Está lá o vídeo. A pessoa entra, assiste e recebe. E aí chega na igreja todo empolgado. Vai todo empolgado contar para os irmãos. Ô irmão, fui batizado com o Espírito Santo. Deus me fez. Deus fez chegar para mim um vídeo abençoado. De um tal de irmão Danilo. Ele falou que era desse jeito, que a gente tinha que abrir a boca e falar, que não era o Espírito Santo que tomava a nossa boca, que a gente tinha que ter fé e abrir a boca. E aí, o irmão está lá todo empolgado. Aí o outro irmão vai e faz o quê? Joga um balde de água fria. Ó, toma cuidado. Cuidado com esses irmãos de internet. Cuidado. Cuidado que tem língua também, o diabo também fala em línguas, irmão. Cuidado. Irmãos, os próprios irmãos e irmãos pentecostais, irmãos. Não é só irmão tradicional, não, é irmão pentecostal. Vão te perseguir se você orar em línguas. Se você só quiser falar em línguas, soltar uma rajada de língua estranha no meio do culto, ninguém vai falar nada. Todo mundo vai te aplaudir. Agora comece a orar em línguas todo dia. Deixa os outros saberem que você fala em línguas a hora que você quiser, que você fala em línguas lavando louça, que você fala em línguas na fila do banco, no trânsito, que você fala em línguas tomando banho, que você fala em línguas fazendo cocô. Deixa as pessoas saberem que você ora em todo o tempo no Espírito e você vai ver. Você vai ver pessoas que creem nas línguas perseguindo você, dizendo que não é desse jeito, que não é bem assim, que não é de qualquer maneira. Não são só os tradicionais que vão te perseguir, os pentecostais vão te perseguir também. E por que isso? Porque há uma cegueira. Há uma cegueira na igreja. Satanás não quer que as pessoas saibam disso. Sabe aquela pessoa, meu Deus... Oh, aleluia. Terra, suna, canti, arge, lousa, leva, tisa, lebaha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem pessoas que falaram em línguas uma vez, estão há meses sem falar em línguas, esperando um renovo. Esperando um renovo. E Satanás não quer que essas pessoas saibam que elas podem ter o renovo a hora que elas quiserem. Basta abrir a boca e começar. Colamasurande rebarando le camarache cantarabasso. Oramasso te que lamasurande recalabache candalabasso rabache calaba. Satanás não quer que você saiba que é tão fácil. Danilo, mas você acabou de falar que orar em línguas é difícil. Abrir a boca e falar não é difícil. Difícil é perseverar na oração em línguas. Abrir a boca e falar em línguas é muito fácil. É tão fácil, que quando o pregador quer te enganar, quando o pregador quer mexer com a igreja, é só ele falar uma frase de efeito e soltar uma rajada de língua e pronto. É tão fácil que pessoas usam as línguas para poder mexer com a alma dos crentes.
tanto é fácil abrir a boca e falar em línguas, que os pregadores fazem isso à torta e à direita. Eles falam em línguas quando eles querem. A maioria dos pregadores sabem, eles sabem disso. Tanto sabem que quando eles estão pregando, eles falam em línguas. Em alguns momentos, impostando a voz de uma forma intencional, para poder, de alguma forma, mexer com as pessoas. Josué, meu irmão, está acostumado com igreja, com congregação, sabe muito bem o que eu estou falando. A gente que conhece os mantos da vida, os reteté da vida, a gente sabe que é assim. A gente sabe que o irmão que está lá cantando corinho de fogo, quando quer mexer com os irmãos, iracaturi, catalaba, epapapá, e começa. Eles fazem isso. A maioria dos pregadores, a maioria dos cantores falam em línguas na hora que eles querem, para poder mexer com as pessoas. Às vezes eu falo aqui também no meio da live, quando eu estou sentindo muito forte o poder do Espírito, eu quero extravasar, eu falo. Mas não com a intenção de mexer com ninguém. Se eu quisesse mexer com a tua emoção, você ia ver um personagem aqui. Eu ia impostar a minha voz. Eu sou o que eu sou, irmãos. Quem me conhece sabe. Tá aqui, ó, tá todo mundo aqui. Todo mundo que me segue, ouve meus áudios no grupo. Tem o irmão Josué aqui, por exemplo, é de Nova Iguaçu. Cansa de estar comigo pessoalmente. Se eu não sou isso aqui, pode falar, irmão. Eu sou pregando o que eu sou normal. Esse tom de voz que eu estou falando aqui, até quando eu estou discutindo com a minha esposa, é esse tom aqui. Então, assim, eu não estou aqui fazendo um personagem. Então, de vez em quando eu falo em línguas, mas falo para extravasar. Mas a maioria dos pregadores usa as línguas para poder trazer um tempero. Para trazer um tempero especial na sua mensagem. A minha pergunta é, se eles sabem, por que não contam? Por que não ensinam? Por quê? Porque se eles contassem, se eles ensinassem, as pessoas saberiam que podem falar em línguas a hora que quiser. Você pode falar em línguas a hora que você quiser, mesmo se você não estiver sentindo nada. Porque não é sentimento. Falar em línguas não é uma expressão da tua alma. Sentimento vem da alma. As línguas vêm do espírito. Falar em línguas é uma expressão do teu espírito, não da tua alma. Então você pode falar em línguas sentindo e não sentindo. Você quer ver? Efésios capítulo 6. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Todo tempo. Posso orar em todo tempo no Espírito? Posso. O tempo todo? Posso. Mas o que é orar no Espírito? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Então, orar no espírito é orar em línguas. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito,
mas também cantarei com a mente. Então eu não só posso orar em todo o tempo no Espírito. Aí eu pergunto para você, você está sentindo a presença de Deus o tempo todo? O tempo todo você sente o poder de Deus? Claro que não. Mas Paulo diz que você pode orar em línguas em todo o tempo. Isso, irmãos, é uma revolução na tua vida. Você saber que você pode estar com raiva e orar em línguas para a raiva passar. Você pode estar magoado e orar em línguas para a mágoa sair. Você pode estar ansioso, preocupado e orar em línguas para a ansiedade passar. Você saber que tem um tipo de oração, uma ferramenta que você pode usar, mesmo que a tua alma esteja na pior das condições. Você pode orar em línguas a hora que você quiser e você pode cantar em línguas a hora que você quiser. Porque cantar em línguas, Paulo vai dizer que é cantar com espírito. Cântico espiritual. Cântico espiritual. Ah, Danilo, mas eu até já cantei cântico espiritual, mas eu tenho que estar muito cheio. Eu tenho que estar muito cheio para poder fluir nos cânticos espirituais. Pois bem, sabe qual é o momento que você mais tem que fluir nos cânticos espirituais? Não é quando você está cheio, é quando você está vazio. Quando você está vazio, a Bíblia manda você se encher do Espírito através dos cânticos espirituais. Efésios 5. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí eu pergunto, Paulo está falando aqui com quem? Não é com toda a igreja? No capítulo 6, quando ele diz, orando em todo o tempo no Espírito, não é para toda a igreja? Não é para toda a igreja orar em todo o tempo no Espírito? Então todos podem falar em línguas. Quando Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, para todo que crê, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Todo crente pode falar em línguas. Nem todo crente vai falar em línguas para a edificação da igreja. Por isso que Paulo diz, quando ele pergunta, falam todos noutras línguas? Ali é na igreja. Porque ele diz, a uns pôs Deus na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, dons de curar, variedade de línguas. Nem todos foram colocados na igreja como variedade de línguas. Ali não está falando de oração em línguas, ali está falando de falar em línguas para interpretação. Tanto é que logo em seguida ele pergunta, interpretam-nas todos? Essas línguas que nem todos falam, todos interpretam? Claro que não. Então nem todo mundo vai falar em línguas como sinal para os incrédulos, nem todo mundo vai falar em línguas para a igreja toda, mas todos podem e devem orar em línguas para a sua própria edificação. Amém? Então, eu posso orar em línguas. Se eu posso orar em línguas em todo o tempo, significa que eu posso orar em línguas independente de estar na igreja ou não, de estar sentindo o poder de Deus ou não. Mesmo que eu esteja me sentindo vazio, seco, frio. É para isso que as línguas servem. Para ativar o teu espírito. Danilo, o que você faz quando você está vazio, aflito, perturbado, irado, se sentindo desviado? Porque tem dia que a gente acorda bem crente, parece que a gente parece que Deus nem existe. Tamanha insensibilidade. É aquele dia que a nossa carne acorda mais forte. O que você faz? Ativa o teu espírito. Você pega um fundo musical que nem esse aqui, ó. Precisa estar sentindo nada. E aí começa.
Recalabaraba xandaralaba candere calababa cheque candarabahaço rebadarabache. Recalabara cheque terebata calamandorobo sotocoia rabache candarabaca chacalaba. Era la mama mama manderelelele cantarabaço e mandaramasorere. E aí começa a cantar. Era la manaie la masore masorere la mandere la mandarabasorere. Era la mandaie candari masoie mahaie. She candaramasore baba baba xandarabacandere. Eramasori emandore balabaye mandara sorere. Ricalamasore masore masorere. E aí chega o momento que aí você começa a sentir. Mas vai ter dia, irmãos, que você vai ficar meia hora e não vai sentir nada. Já teve dia de eu ter que pregar à noite numa igreja, orar o dia inteiro e parecer que tem uma tonelada em cima de mim. Parecer que as línguas não estão nem saindo do teto. Aquela coisa seca, sem vida. Mas a Bíblia não diz que quem fala em línguas sentindo se edifica. A Bíblia diz que quem fala em línguas se edifica. E eu continuo falando, mesmo sem sentir nada. Aí quando chega no culto, o poder de Deus se manifesta. Eu não estava sentindo nada, mas agora quem eu ponho a mão sente. Quem ouve a minha voz sente. Então, uma das coisas que fazem a oração em línguas ser tão difícil, as pessoas permanecerem orando em línguas, orarem 1 hora, 2 horas por dia, orar todos os dias, é o fato de que nem sempre você vai sentir alguma coisa, nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser prazeroso. Vai ter dia que vai ser chato. É igual a oração em português, irmãos. É igual a oração em português. Quer dizer que se você está orando em português, aí porque você não está sentindo nada, Deus não está te ouvindo? Porque você não está sentindo nada, sua oração não tem efeito? Então precisamos ser pessoas espirituais, não emocionais. A igreja pentecostal, ela parou no tempo porque transformou falar em línguas numa coisa mística, aonde eu preciso de um toque de pandeiro, aonde eu preciso daquele hino certo, aonde o pregador tem que impostar a voz, e aí, naquele momento ali no culto, quer seja sentindo realmente o poder de Deus, quer seja sendo movido emocionalmente por uma música ou por uma impostação de voz, aí eu falo em línguas. E aí você fala em línguas uma vez na vida ou está na morte. E aí você fica, não vejo a hora de chegar na vigília para Deus me renovar. Por que tu não se renova agora mesmo? Por que tu não entra no teu quarto, bota um louvor e começa recalabarachê maná, licamanara suribicá, lamana siteke manara barra socotorre maná, recalabarachê candarabarra, ricotocoiorobo sutarabata calabaraba, ricoturabassuraba calabarabarra. Quando Jesus falou para os apóstolos esperarem o Espírito Santo, ele disse, vocês serão revestidos de poder. Tem momento que o Espírito Santo vem e me reveste. Mas se eu for ficar esperando esses momentos, eu vou ficar revestido de vez em quando. Mas Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 10, revestivos,
Fortalecei-vos, enchei-vos do Espírito. Não fique esperando o Espírito Santo te encher. Enchei-vos do Espírito. Não fique esperando o Espírito Santo te revestir. Revesti-vos. Você pode esperar a água cair em cima de você, querido, mas você pode mergulhar também. O rio está aí. Jesus te deu um rio. No novo nascimento ele te deu uma fonte. Mas no batismo com o Espírito Santo ele te deu um rio. Danilo, o que eu preciso fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Entrar no rio. E aí tem experiências. Tem gente que cai no rio de uma vez e joga água para tudo quanto é lado. Tem gente que vai entrando devagar. Começa falando em línguas devagarzinho, com um pouco de medo, com um pouco de, será que é da carne? Mas vai falando, vai andando, vai entrando no rio. Quando vê, está se afogando. Quando vê, já morreu e é Cristo que está vivendo em você. Quando vê, já não tem mais controle da tua vida. Agora o rio te leva para onde Ele quer. Aleluia! Oh, Rabaha Sotera Macaia. Como é doce a tua presença, Senhor. Como é doce o teu Espírito Santo. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Você que já fala em línguas, comece a falar em outras línguas agora. Vamos. Você que ainda não fala em línguas, se prepara. Se prepara, porque eu vou pedir para o Espírito Santo te encher agora. E a primeira palavra que vier na tua mente, abre a tua boca e começa a falar. Recalabasso tocorremante calamasso. Like marache cantaraba che calaba. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Creia que você está recebendo agora. Não fale nada em português. Deixa a sua mente livre. E a primeira palavra que vier à tua mente, abra a tua boca e comece a falar. Em nome de Jesus. No nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro, seja cheio e cheia do Espírito. Pai, eu te peço, enche, Senhor, cada um dos teus filhos agora, no nome de Jesus. Mais Espírito Santo, receba. Comece a abrir a tua boca agora. Comece a liberar. Quando você abrir a sua boca e soltar a primeira sílaba, as outras vão vir naturalmente. Comece a liberar. A água só sai quando a torneira é aberta. Tem que abrir a torneira para a água sair. A água já está aí. Só falta você abrir a torneira. Vamos. Comece a liberar. Recalamandarabashandare calabarashandaralabarabasho. Era maera masore maela manae masorere. Seja cheio do Espírito. Seja cheia do Espírito. Toca, Senhor. Enche, Senhor. Mais o teu fogo. Mais de ti, Deus. Shekandalama surebata kalama surebato kolabara shekandalabaha.
Orianda rabasso toro colaborando rico to colabaracita rabacande rebate que la manda rabababachou. Eu já fiz a minha oração. E eu sei que Deus sempre me ouve. E eu sei que as palavras já foram colocadas no teu espírito. E a hora que você quiser, você pode abrir a sua boca e começar a falar. Comece. Quando você fizer isso, irmão, você vai perceber que é tão simples, que você vai pensar, por que eu não falei em línguas antes? Por que eu não fiz antes? O Espírito Santo não vai tomar o controle da tua boca. Ele te concede, ele te permite, ele te dá as palavras, mas é você que fala. É você que abre a boca e fala. Ramandole koyamasorere le mahaye mandarawela kilamaso. Quando eu falei em línguas pela primeira vez, eu falei uma única palavra. Uma única palavra. E eu continuei repetindo. Até que a segunda palavra veio, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E hoje eu nem sei quantas palavras eu falo, tem hora que as línguas mudam. Oramando ricalabarando rocoloborando rocoche cantarabassore maie candorila mandorela manai evadebadaia. Eu quero convidar você para continuar no nosso discipulado através do WhatsApp. Deixa eu achar aqui. Vou pedir para o Samuel colocar de novo. Pronto. Venha fazer parte dos nossos grupos. Venha ouvir mais, aprender mais sobre essa prática, sobre essa visão. Na minha cabeça fica, será que eu não estou falando essas palavras porque já ouvi demais essas mesmas palavras? Bom, sua mente natural sempre encontrará um motivo para duvidar. A minha pergunta é a seguinte: o Espírito Santo é o maior interessado em você falar em línguas. Do tanto que eu conheço o Espírito Santo, ele quer que você fale em línguas muito mais do que você quer falar em línguas. Então a minha pergunta é a seguinte: se essas línguas que estão na tua mente não são as línguas do Espírito Santo, se são línguas que você ouviu de alguém, onde estão as línguas do Espírito Santo? Porque para mim não tem a mínima condição de eu acreditar que você pediu, que você deseja falar em línguas e o Espírito Santo está de braço cruzado, deixando você falar uma língua que é da carne, quando ele poderia estar te dando as línguas verdadeiras. Por que o Espírito Santo faria isso? Por que o Espírito Santo faria isso? Ele teve todo esse trabalho de me preparar durante 17 anos, de me dar esse canal de forma sobrenatural, para eu estar aqui orando por você, você estar aí crendo, e agora o Espírito Santo vai ficar de braço cruzado, deixando você falar em línguas na carne? Claro que não. É óbvio que essas palavras são o Espírito Santo é o Espírito Santo que está te dando. Agora, se você já ouviu outras pessoas falando essas palavras, não tem problema nenhum.
Quando eu falei em línguas pela primeira vez, eu falei Xarabacandarai. E eu já vi um monte de gente falar Xarabacandarai. Isso não tem nada a ver. Se você deixar, sua mente sempre vai encontrar um motivo para duvidar. É melhor você procurar um motivo para crer. Creia que o Espírito Santo te ama. E Ele quer que você fale em línguas. E Ele não ia perder essa oportunidade. Se você está abrindo a boca com fé, por que o Espírito Santo faria isso com você? Eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas às vezes quando estou orando vem uma vontade de orar em línguas. Pois isso aí é o batismo com o Espírito Santo. O problema é que você acha que batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Você acha que batismo com o Espírito Santo é pular, é rodar, é cair. Batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, minha irmã. Pode vir acompanhado de outras manifestações, mas olha na Bíblia. Ninguém pulou, ninguém rodou. Eles estavam sentados e sentados permaneceram. Eles só falaram em línguas. Essa vontade que você sente de falar em línguas, isso é o batismo com o Espírito Santo. O problema é que você está esperando experiências alheias. Ah, mas fulano quando foi batizado foi... Fulano é fulano, você é você. O mais importante no batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Isso é o mais importante. Porque é isso que vai te edificar. É isso que vai ficar todos os dias para você praticar. Agora, o que você sente no dia que você foi batizado com o Espírito Santo, tem gente que sente muita coisa, tem gente que não sente quase nada. Eu não senti nada, mas falei em línguas. E falo em línguas até hoje. Minha experiência de falar em línguas não foi algo tão poderoso, mas depois disso eu já vi enfermo curado, perna torta desentortar, eu já vi gente receber coluna nova, rins novos, útero novo, eu já vi Jesus. Eu já tive tantas experiências. Agora, experiência é uma coisa que você tem aqui, outra lá. Agora, falar em línguas é para todo dia. O mais importante é abrir a boca e falar em línguas. O mais importante é o presente. Agora, o presente pode vir embrulhado de várias formas, mas não é o embrulho que conta. O que conta é o presente. Se ele está te dando as palavras, você já ganhou o presente. Tem gente que falou em línguas pela primeira vez, ficou 3 dias falando em línguas, caiu, rolou, flutuou, quase voou. E aí depois nunca mais falou em línguas. Agora eu falei em línguas pela primeira vez, não senti nada. Estou há 17 anos falando em línguas todos os dias. Então não importa o que você sente da primeira vez que fala em línguas. O que importa é falar em línguas e perseverar orando em línguas como uma prática de edificação diária. É isso que vai mudar a sua vida. Ana Costa e todos vocês que ainda não conseguem falar em línguas, eu vou passar para vocês aqui uma lição de casa, um dever de casa. Tá? Primeiro, quando eu falei em línguas a primeira vez, também não veio nada na minha mente. Eu abri a boca dando de louco, tá? Eu fiz uma oração, eu pedi a Deus para me batizar. Marcos capítulo 11, verso 24 diz: tudo que pedirdes orando, creia que já recebeu. E depois que eu pedi, eu agradeci e falei: Pai, eu recebo e eu creio que já recebi, e agora eu vou falar em línguas. Abri a minha boca e falei. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu abri a boca e Xarabacandarai. Falei isso. E o diabo falou na minha mente: isso daí veio da tua carne. Graças a Deus, né? Que eu não acreditei no diabo. Para o meu bem e para o bem de vocês também. Exercício para vocês. Sozinho em casa,
põe um fundo musical como esse e fica adorando ao Senhor. Adore, adore. Se você já pediu para falar em línguas, não peça de novo. Se não pediu, peça, mas peça uma vez só. E depois disso, apenas agradeça. Apenas agradeça. Fica obrigado, Senhor. Obrigado porque eu posso falar em línguas. Obrigado, Senhor, porque eu vou falar em línguas. Obrigado, Senhor. Fique agradecendo. Enquanto você agradece, se imagine falando em línguas. E deixa o Espírito Santo inspirar a tua imaginação. Você vai perceber que enquanto você está ali agradecendo e se imaginando falando em línguas, você vai estar imaginando uma língua específica. Na sua mente você vai se ver falando em línguas. Você tem duas opções. Você pode entender que você está inventando, ou você pode crer que o que está vindo à sua mente é justamente as palavras que estão no seu espírito. Amém? Então, aí a Ana está falando assim, fui batizada em outubro, eu falo em línguas apenas quando estou muito quebrantado ou muito feliz. Então você aprende, você está condicionada a isso. Você se condicionou a isso. Você botou na sua cabeça que só pode falar em línguas desse jeito. Agora você precisa colocar na sua cabeça que o dom está em você e que você pode falar em línguas a hora que você quiser. E começar pela fé. No início, você vai ter que passar por cima desse paradigma. Você vai estar falando em línguas e a sua mente vai estar contra você. Você vai ter que abandonar a tua mente e perseverar. E continuar falando em línguas. Quem nunca falou em línguas vai fazer isso. Vai fazer uma oração simples. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que eu seja cheio do Espírito e fale em outras línguas. Depois você vai fazer uma oração de agradecimento. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que eu tenho que crer que eu já recebi, então eu creio que eu já recebi. Obrigado porque eu posso falar em línguas. E então você vai agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se eu preciso ficar 10 minutos, fica. Você precisa, irmãos, ter um espírito como de Jacó. Jacó segurou o anjo e falou, não solto. Experimenta entrar no teu quarto hoje e falar, eu só saio daqui, eu só vou dormir depois que eu conseguir falar em línguas. Pega a live minha de sala de oração que tem aqui, de 1 hora orando em línguas. Coloca e fique ali agradecendo, crendo que você vai falar em línguas, mas esteja determinado. Tome essa decisão ousada de dizer, hoje, eu vou falar em línguas hoje. Eu só saio daqui depois que eu falar em línguas. E durante o tempo que você estiver ali, dê passo de fé, comece a mover os seus lábios, comece a falar, crendo que você vai falar. É pela fé, querido. O reino dos céus é tomado à força. Você tem que ter fé de agarrar aquilo que é teu, agarra a promessa. No dia em que eu falei em línguas pela primeira vez, eu decidi que eu ia falar em línguas naquele dia. E falei. O diabo passou a semana inteira tentando me convencer que eu inventei, que eu copiei. Eu perseverei. Depois eu senti o poder de Deus, mas continuei falando a mesma língua. Depois a língua mudou, até hoje a língua que eu falo já mudou várias vezes. E hoje eu já não me importa o que eu estou sentindo quando eu falo em línguas. Porque eu entendi que não é o que eu sinto, é a fé que eu manifesto. E a fé, você tem que ter muito mais fé, irmão, para falar em línguas sem sentido que sentindo. Qualquer um fala em línguas sentindo, é muito gostoso falar em línguas sentindo o poder de Deus. Agora, para falar em línguas sem sentir nada, você tem que ter mais fé. Exige mais fé. Amém? Então seja uma pessoa de fé. Não dependa, não deixe que a tua alma determine o que você vai fazer.
Amém? Então é isso. Você que deseja continuar no nosso discipulado, deixei aqui fixado o meu número de WhatsApp, me manda mensagem, me manda perguntas, suas dúvidas. Você vai receber um link para você fazer parte dos nossos grupos e não tem nenhuma taxa de mentoria, tá? Eu aconselho, fora daqui, eu acredito que eu trabalhe mais fora das lives do que nas lives, porque tem dia que eu não faço live, mas todo dia eu respondo as pessoas no WhatsApp, não só acerca de oração em línguas, mas todo tipo de questões que as pessoas me trazem, eu estou ali respondendo. Não cobro taxa de mentoria, não cobro quando vou na igreja pregar. Você, por acaso, é de alguma igreja, deseja fazer uma cruzada na sua igreja de cura, de batismo com o Espírito Santo, não cobro para ir. Mas, Danilo, como que você consegue se dedicar 100% à obra de Deus? Ofertas voluntárias. E aí, se Deus tocar no seu coração, se você tiver o desejo de semear, esse mesmo número ele serve como chave Pix também. E aí você faz de acordo com o teu coração. Aqui tem também o meu número de CPF, que também é a minha chave Pix. E se houver no seu coração desejo de ofertar, seja livre, faça isso com alegria. Amém, queridos? Mais uma vez foi um prazer servir vocês na mesa do Senhor.